Aí tem que dar boa noite. Então, abrindo um novo capítulo, né, sobre a psicofonia consciente, dentro desse conteúdo é abordado um pouquinhozinho sobre a obsessão, né? Bem pouquinho mesmo, por causa da situação que, no momento, lá nessa sessão espírita, né, que a gente sabe que André Luiz e Aulos estão num curso, né, os dois espíritos fazendo um curso na Terra, no planeta Terra, assistindo a reuniões mediúnicas, presenciando situações, né, e assim aprendendo o que é a mediunidade, a sua essência, o que ela, os movimentos que ela faz no organismo do médium, e com aquela linguagem, né, bem facezinha, para não dizer o contrário, de André Luiz. E a gente coloca aqui um parênteses. Psicofonia, né, vem da palavra grega, vem do grego, que é a soma, né, que significa alma, e conecta é o som. Então, psicofonia, psicofonia, né, alma e o som da alma. Como é que a gente vai ouvir o som da alma? Como é que a alma produz som? Né? No caso, o espírito pode produzir algum tipo de som, sim, através de um médium. É isso que nós vamos ver hoje, que a atração da noite hoje é a médium Eugênia, que é a que vai intermediar essa comunicação com esse espírito que vai aparecer. Assim, fenômeno mediúnico no qual um espírito se comunica através da voz de um médium. Isso se chama psicofonia. É interessante que ele aborda as questões da médium Eugênia e a preparação dela. A gente pode aprender com a Eugênia. Né? Os médios podem... Vocês vão ver lá na frente que a gente vai ler no conteúdo. A gente pode aprender a se espelhar na Eugênia, porque pelo que o André Luiz descreve, do que ele assiste aqui durante aquela sessão, é assim, você percebe que é uma médium que tem estudo, uma médium que se prepara, sempre que tem um desenvolvimento bem, como é que a gente vai dizer? É o que a gente chama carinhosamente de médium pronto, né? O espírita costuma usar muito esse termo, médium pronto. Nossa, o médium pronto. Ele lida com o trabalho, com naturalidade, com sabedoria, com experiência. E essa experiência a gente vai adquirindo, claro, através dos estudos. Por isso nós estamos aqui. E nunca vai ser suficiente, né? Daí a gente fica batendo na mesma tecla, estamos repetindo esse livro, tem aqui a capa antiga, né? O meu eu venho, e a edição nova, mais nova. Acho que nós temos ali, para quem quiser adquirir. Vamos lá. É o estágio, né, como eu falei, de André Luiz e Hilário, espíritos, sob as orientações de Aulos, que é um espírito orientador deles, né? E aí André Luiz fala sobre o desdobramento dos serviços na casa espírita harmoniosamente, né? A casa já se preparou, já os médios já chegaram, né? E ele começa a visualizar, o André Luiz, o espírito, começa a visualizar 3 guardas espirituais entrando na sala, né, conduzindo um infeliz irmão ao socorro do grupo. Era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação. Como isso acontece? Gente, é sempre. Há muitos espíritos que vêm à casa espírita não sabem que estão desencarnados. Né? Custam a entender, porque eles se veem falando, ouvindo, participando. Ele veio, assim, como está dizendo aqui, meio que carregado, não é? Socorrido de algum lugar onde ele esteve. Então, era infortunado solteirão desencarnado que não guardava consciência da própria situação, incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, né? O rapaz estava bem complicado. Caminhava à maneira de um surdo cego impelido por forças que não conseguia identificar. Quando o espírito chega a esse ponto, ele fica tão vulnerável,
que, à medida que os socorristas, ele chama de guardas, né? Mas são os socorristas espirituais que saem em busca desses infelizes, na medida que eles pedem um socorro qualquer ou identificam que já estão numa situação muito complicada, aí esses socorristas os conduzem até a casa espírita, aonde ele possa ser esclarecido. Incapaz de enxergar, já li. Aí o Aulus, instrutor deles, explica a situação desse irmão infeliz. É um desventurado obsessor. Já classificou, Aulus já visualizou que ele era um obsessor. Que acabam de remover do ambiente, os guardas acabam de remover do ambiente aqui, desde muito tempo se ajusta. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de excetuar-se em festiva loucura. Imagina o que ele está fazendo, né? Não precisa nem a gente pensar muito, né? Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para aconchegar-se às verdades do espírito. Então já estava numa situação bem precária, envolvido com situações tóxicas, desencarnou, não sabia que tinha desencarnado, passou a obsediar quem? Lá na frente a gente vai falar, a sua amada, a sua companheira, né? E aí acontece coisas que normalmente muita gente não sabe o que está acontecendo. Lá a gente vai falar. E o instrutor continua. É alguém, falando do espírito, a movimentar-se nas trevas de si mesmo, quer dizer, ele dentro da sua própria escuridão. É mais ou menos como a Helena falou, né? Nós criamos o nosso próprio inferno, né? O nosso inferno é mental. Então a gente percebe que esse espírito ele estava vivendo dentro do inferno que ele mesmo criou, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. Desenfaixando-se da veste da carne, isso é, desencarnando, com o pensamento enovelado, a paixão por irmã nossa, isso é, essa amada dele, essa moça, né, era da casa, né, pertencia à casa, pertence à casa. Hoje, torturada e enferma, que sintonizou com ele a ponto de retê-lo junto a si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar-lhe o corpo. Geralmente, essa palavra é muito usada, né? Vampirizar. É como o espírito faz, ele suga o seu obsediado. Ele extrai dele o que ele quer para ele. E aí isso acontece de forma tal que se o obsediado não conseguir resolver o problema, não tentar resolver o seu problema, não procurar uma assistência com relação a isso, para ele se livrar desse problema, ele acaba sofrendo sérias consequências, principalmente orgânicas. O seu organismo acaba sendo atingido de uma forma ou de outra, porque é um espírito obsediando uma pessoa encarnada. E essa pessoa encarnada se deixando levar por esses pensamentos, por essas aflições. Às vezes a gente tem aqui, nas segundas-feiras, a gente tem aqui uma determinada quantidade de nomes. Né? Às vezes esses nomes, eles vêm do atendimento médico espiritual que aconteceu no domingo anterior. Como nesse último atendimento agora, me parece que vieram muitos nomes ainda para serem trabalhados na segunda-feira. Então, são pessoas que chegam no atendimento médico espiritual com problemas físicos que são que é visível que aquele problema foi eles veio através de uma perturbação espiritual. As pessoas antigamente eram internadas como com crises de loucura e coisas do gênero. Ele está, em outras religiões fala que está endemoniado, vamos fazer uma sessão disso, de descarrego, ou levar o padre fazer um exorcismo, coisas que eram taxadas como feitas pelo demônio.
né? Mas como nós sabemos, o demônio não existe, né? Cada um cria o seu próprio demônio. Então existe todo um cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo e com o nosso espírito. Devemos alimentar o nosso espírito todos os dias. A gente fala muito de evangelho, a gente fala muito de evangelho no lar. Aprender a blindar a nossa alma desses ataques obsessores, né? Coisa que essa irmã não fez. E aí ficou à mercê do obsessor. A perda do veículo físico na deficiência espiritual em que se achava, deixou integralmente desarvorado, como náufrago dentro da noite. Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada que passou a obsidiar. Nela encontrou novo instrumento de sensação, vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca. É quando a pessoa fala, e não foi ela que falou, não é? Ela está envolvida por aquele espírito. Ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns que por ela utilizados. Até isso, né, gente? Eles sentem como se eles estivessem comendo, fumando um cigarro, usando uma droga. Se aquela pessoa usa droga, o espírito se identifica, um espírito obsessor se identifica com o drogado, ele vai ficar ali. Ele ou eles. Um obsediado, uma pessoa que se droga ou tem problemas com álcool, alcoólatra, por exemplo, ele fica cercado de espíritos obsessores querendo que ele use mais. Quanto mais ele usa, mais ele exala, mais o obsessor absorve. E ele acha que aquilo é bom. Até um dia que ele acorda para o esclarecimento. Porque, como a Helena falou, todos nós temos oportunidades de sermos esclarecidos e de crescermos. Ninguém está fadado a viver no inferno de penas eternas. É isso? Aulus continua. Nessa simbiose, vivem ambos há quase 5 anos. Já pensou, gente? Imagina 5 anos de obsessão. O amado e a amada, né? Há quase 5 anos sucessivos. Contudo, agora, a moça subnutrida e perturbada acusa desequilíbrios orgânicos de culto. Foi o que nós falamos antes. A obsessão a deixou doente, né? Por haver a doente solicitado o nosso concurso assistencial, né? Concurso do socorro espiritual, somos constrangidos a duplo socorro. Por que ele fala que eles vão precisar prestar duplo socorro? Vão ter que socorrer a moça e o obsessor. Não adianta socorrer um só e deixar o obsessor a seu bel prazer. É preciso tentar resolver as duas coisas. Voltando para os nomes na sessão de segunda-feira. As pessoas trazem os nomes da pessoa encarnada e que está precisando de ajuda. E o trabalho mediúnico tenta acessar, através daquele nome, o espírito que está a perturbar essa pessoa, a obsediar essa pessoa. É um trabalho de caridade que as casas espíritas fazem, para aqueles que procuram, né? Assim como essa moça procurou essa casa espírita que André Luiz, Aulus e Hilário estão. É necessário o afastamento dos fluidos que a envolve, assim como a coluna, abalada pelo abraço astringente da era, reclama limpeza em favor do reajuste. Quer dizer, essa limpeza que ele se refere é o que deve ser feito em relação a esta senhora, essa moça, né? E em relação a este espírito. Então, às vezes, num trabalho mediúnico só não resolve. Muitas das vezes, o mesmo nome permanece na mesa por semanas e até meses. Mas é necessário que a pessoa... Existe o livre-arbítrio. É necessário que o obsediado queira ficar livre da obsessão. É necessário também que esse obsessor aceite as orientações que serão dadas a ele.
sendo ele aqui trazido. Porque há essa simbiose, né, que foi falado, que muitas das vezes é difícil, que essa associação entre esses dois seres, no caso a moça e o obsessor, que muitas das vezes é difícil de ser quebrada numa sessão só. Vejam bem, 5 anos atrelados, 5 anos de simbiose, 5 anos de obsessão, e aí? Será que uma sessão mediúnica só resolveria? Né? Lá no livro dos médiuns, 240, vocês vão ter que pesquisar, porque nós não vamos ter tempo hábil para chegar. O assunto obsessão é enorme, já falamos sobre isso, mas sabemos que ela está dividida em 3 tipos, que é a obsessão simples. Naturalmente, a nossa irmã dessa situação já não está nesse patamar de obsessão simples, né? São as influências de pensamento, né? E ainda é uma situação mais fácil de se resolver. A fascinação, né? Que a pessoa já age de forma que, como o espírito gostaria que ela agisse, já fala coisas que já não vêm delas, o espírito impõe que ela fale, comportamentos, e a subjugação. Aí ele vira o joguete, 100% joguete do espírito que quer obsediar, que está subjugando esse paciente, que nós consideramos como paciente, tanto o encarnado, o obsediado, quanto o obsessor. São 2 pacientes, porque estão enfermos. Nós não podemos dizer que o obsessor é um espírito mau. É um demônio, é um diabo. A gente não pode fazer isso, porque Jesus ensina que nós somos todos irmãos. Merecemos a mesma misericórdia. Então, ele é um espírito enfermo. Muitas das vezes é vítima. Oi? Muitas das vezes é vítima. Vítima. Acontece o contrário. Às vezes, o encarnado obsedia o desencarnado. Acontece isso também. Não deixa o pobre coitado do marido em paz. Não deixa o cara descansar em paz. Fica lá, viúva, obsediando, chamando ele de tudo quanto é coisa, porque ela está passando aquilo por culpa dele, porque essa situação não deveria estar acontecendo, porque é ele, porque ele não deixou o dinheiro. Aí começa a obsediar o pobre. Tomara que vá no quinto dos infernos. Fica desejando mal pro pobre coitado. Até bota o nome dele lá em algum lugar. Fica desejando mal para um espírito que está precisando de luz. Aí não deixa o pobre em paz, né? No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec é bem sucinto nessa frase, né? A obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade. Isso é muito importante se colocar. E se encontra de todos os graus, em grande número de pessoas que nunca ouviram falar de espiritismo. Todos nós, independente de sermos médios em algum grau, independente de sermos espíritas, protestantes, católicos, não importa. Todos nós temos se tivermos um determinado tipo de fraqueza, estamos abrindo as portas para a obsessão. Os espíritos ficam tudo lá, empoleiradinhos, só de olho, só esperando você falhar, só esperando você dar uma brechinha. Deu a brechinha, tem um monte já tomando conta esperando. A fila é grande, não é? Aí, essas são as palavras do André Luiz, né? Ele diz que o sofredor foi localizado ao lado da Eugênia, da médium. Aí a gente aí ele dá aquela dissertação dele, de André Luiz, o que é que ele vê? Né? O mentor da casa aproximou. Quem é o mentor da casa? Quem está estudando? O mentor espiritual da casa. Clementino. Nota minha. Passar de ano. Passar de ano. O mentor da casa aproximou-se dela, da médium, e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral. Isso já foi falado em outras aulas, para quem está acompanhando como é que acontece. Depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote, né? Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele. Aí ele dá essa característica.
a distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha. Olha a descrição que ele dá. A maneira de alguém que a debruçar-se numa janela. Espírito Eugênia. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal e faço uma comparação, né, em que uma planta se desenvolve à custa de outra. E compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas duas palavrinhas fáceis que ele colocou aqui. Ele não simplifica, a gente tem que pegar e simplificar. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que por instantes se mostra algo agitado. Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Aí é que todo o processo que a gente chama, às vezes, carinhosamente de incorporação, mas essa palavra não existe no dicionário espírita, né? Mas é muito usada. Esse processo, entre aspas, de incorporação, inicia-se e ele deu aquela descrição de tudo que ele viu acontecer com ambos. Né? Interessante essa última frase aí. Sim, Interessante essa última frase aí, ó. Observei que os fios leves fios brilhantes desligaram do veículo e são certos da entidade comunitária. É dessa maneira que a educação mediúnica mostra que o médium tem que vigiar o espírito que ele está. Exatamente, a seguir ele frisa muito isso aí, o Aulus, ele vai frisar essa parte aí, com relação ao comportamento da Eugênia. Muito interessante. A enxertia neuropsíquica nada mais é do que o mecanismo da incorporação mediúnica, entre aspas. Ela pode principiar da aproximação do espírito que deseja comunicar-se. Este poderá eventualmente influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium passa então a sofrer um desdobramento astral e sua cúpula, justamente com o corpo astral, deslocam-se de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito iniciem a comunicação. Aí tem aquela velha gravura, né? Velha gravura. O médium, aqui Eugênia, o corpo da Eugênia, o perispírito da Eugênia ali mais sutil atrás, o rapaz, né? O espírito comunicante, o perispírito dele, e as ondas, né, de comunicação perispírito-perispírito. Ali vocês podem verificar que as ondas estão ligando os dois corpos astrais, os dois perispíritos, Eugênia e espírito comunicante. É o fenômeno mediúnico no qual o médium serve como um instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala, psicofonia, através do encontro do perispírito comunicante com o perispírito do médium, utilizando o aparelho fonador do médium para fazer uso da fala. O espírito pode usar o médium e o médium pode falar qualquer coisa que o espírito quer que ele fale? Jamais. O médium experiente não permite. É aí que a gente vai entrar no que ele falou. As observações de Aulus. O hóspede enfermo permanece controlado por Eugênia, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará informado de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Olha a experiência, né? Efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal dela, aproximando-se do seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Você vê que em todo momento ela está no comando. O médium, ele tem que ficar no comando da situação. Acontece, gente, de
médium ter acessos. Já presenciei. Batidas fortes na mesa. É um desequilíbrio. Eu posso assegurar mediúnico, porque o médium tem o controle. Se ele dá um soco na mesa, ele vai machucar a mão, dependendo da força que ele impõe, né, na hora que ele aplica esse soco. Palavras chulas, palavras que ele não vai pronunciar, a não ser que ele se deixe levar 100% totalmente pelo estudo. O médium preparado, o médium que estuda, o médium não deixa isso acontecer. O médium cai da cadeira. Tem religião que até coloca uma alegoria para que é o cavalo, né? Mas o espírito ele não monta no cavalo, ele se aproxima do médium, pelo espírito quando for esclarecido, mas ele não pode fazer do médium o joguete dele. Se ele conseguir, é porque o médium não está preparado para tal serviço. Não é isso? Esse capricho, porém, deve ser limitado, porque, consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, a quem empresta o seu carro físico, Eugênia reserva-se o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, vou comer um pedaço ali, de vez que os impulsos mentais dele percutem sobre o pensamento sanento como... Não sei o que aconteceu. Bem, ali a gente coloca da seguinte forma. Quando o espírito ele se vê naquela condição, quando ele está, vamos usar a palavra acoplado ao médium, vamos usar essa palavra. Aí ele começa a falar através do aparelho fonador do médium, ele também passa a enxergar através dos olhos do médium, ouvir. Ele vê a sala mediúnica, ele vê as pessoas, ele vê o orientador, né? Ele começa a ver. E às vezes ele acha aquilo ali tão legal, sou eu. Então eu vou arrepiar, eu vou fazer o que eu quero. E aí que ele coloca a condição da médium experiente, que ela analisa previamente o que ele pretende dizer e ela lhe faz a filtragem. Pode, assim, frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe, isso a médium com relação ao comunicante, né? Fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Vocês viram como foi detalhado, né? As características que o Aulus detalhou logo no início do estudo, como ele disse que o rapaz estava, que o espírito estava, né? As condições dele. E daí ele é inferior a médium de uma certa forma. Por isso que ele coloca essa condição de inferioridade. Pela perturbação e pelo sofrimento em que se encontra, né? De acordo com a descrição que foi dada dele. O espírito em turbação é um alienado mental requisitando auxílio, né? Quantos e quantos iguais a este aparecem nas nossas reuniões, né? E tantas outras. Nas sessões de caridade, nós falamos, né, que o trabalho que a gente faz é um trabalho de caridade, qual aqui presenciamos, o primeiro socorrista é o médium que o recebe. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Isso é, o médium não pode se deixar levar pela baixa vibração que esse espírito vem trazendo no seu interior. Esse rapaz, esse encarnado, ele deu a descrição da forma como ele estava no momento que ele perdeu o corpo físico, envolvido em intoxicações e etc. Aí ele chega numa vibração muito, muito, muito baixa. E o médium não pode se deixar levar por essa vibração. É isso que ele explica aqui. Para que o amparo seja eficiente, o médium não pode descer ao nível do espírito. Ele tem que fazer o trabalho de levantar essa vibração do espírito. Ele mesmo, o próprio médium, ele vai, através do
dos seus fluidos, dos seus próprios fluidos, ele vai emanando esse. Às vezes eles chegam aqui bravos, né? Arrogantes, cheios de ira e tudo. O próprio médium vai desprendendo. Os que trabalham no apoio do passe, que circulam a mesa, que estão desprendendo passes magnéticos, né? Enquanto o médium está naquele momento de psicofonia, aquilo vai abrandando o comunicante. Ele vai se envolvendo com aquela atmosfera de paz e ele vai diminuindo, vai modificando a forma como ele veio, né? É muito importante saber disso. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que exposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação, apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível do recinto. Nós falamos já no início do livro sobre a questão do recinto estar preparado, né? A dignidade imprescindível do recinto. Isso tudo é devido ao quê? Os médios se preparam antes para que a sessão mediúnica fique bem preparada para tal. A gente não sabe quem vai chegar. A gente não sabe que tipo de espíritos vão vir até a sessão mediúnica. É sempre um ponto de interrogação. Há casos aqui que a gente está acostumado a ver, que só se repetem, só mudam o personagem. Mas às vezes as situações mais conturbadas, a gente tem que estar preparado para qualquer uma delas. Esse é o último. Sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Isso é, o perispírito do médium deve ficar sempre próximo, nunca aquele desdobramento total, dar aquela passividade, 100% de passividade. É isso que ele quer dizer. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso, mas se nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Isso aqui que ele coloca, excursionar até muito longe, é quando o médium precisa deslocar-se, deslocar o seu corpo astral para ir prestar um socorro fora. É o que nós chamamos de desdobramento. Acontece, né, do médium sair do corpo de forma que ele tenha que ir socorrer um espírito, por exemplo, que precisa desse socorro, mas não consegue chegar. E esse médium se desloca. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser guardado com segurança pelo seu próprio mentor e pelo mentor dos mentores da casa. Esses desprendimentos são raros, mas às vezes são necessários. O médium ele se vê numa situação, ele narra: eu estou em determinado local, eu estou vendo uma moça aqui caída no chão, eu vou pegar ela no meu colo e vou trazer. Nesse deslocamento, ele tem todo o amparo e todo o preparo para tal. Mas aí é outro assunto, né? É por isso que normalmente os predadores do espírito, né, diz que só se deve dar facilidade a um espírito dentro da casa do espírito da guerreira aqui. Não fazer trabalho desse fora de casa. Porque só dá problema. Vai que tu vai e não volta. Né? Lugar de trabalho mediúnico é dentro da casa espírita. Né? A casa espírita está preparada para tal. É isso que ele quer dizer. Os mentores estão ali, tem horário marcado. Tem dia e horário marcado, igual o seu evangelho no lar. E ali eles estarão. Rente que nem pãoquete, para ajudar a turma a trabalhar e para amparar da melhor maneira possível. Se preciso, nossa amiga, aí o Aulos conclui, né? Se preciso, nossa amiga poderá retomar o próprio corpo no átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo, ela e o comunicante, em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium
personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja sempre responsável pela direção do inferior. A responsabilidade era toda dela, Eugênia. Acabou. Né? Muito obrigada a todos. Semana que vem, Luciano continua.